Rio São Francisco é um dos mais importantes cursos d'água do Brasil e da América do Sul. Percorre quase 3.000 quilômetros do território brasileiro e garante a agricultura irrigada em 5 estados. Em Petrolina, considerada a capital do São Francisco, construções irregulares às margens do rio ameaçam o meio ambiente e a biodiversidade. Para assegurar a recuperação dessas áreas degradadas, o Ministério Público Federal no estado cobra providências urgentes da Prefeitura e de órgãos estaduais e municipais. A cidade de Petrolina está localizada a cerca de 700 quilômetros da capital pernambucana, Recife, e faz divisa com Juazeiro, na Bahia. Os dois municípios são banhados pelo Rio São Francisco e formam o maior aglomerado urbano do semiárido nordestino. A região, maior exportadora de frutas do Brasil, é conhecida pelo sistema de agricultura irrigada. Tanto desenvolvimento atraiu milhares de novos habitantes e, consequentemente, degradação para o Rio São Francisco. Atualmente, mais de 5.000 construções irregulares estão situadas à beira do Velho Chico. Com base no Código Florestal, o Ministério Público Federal em Petrolina, no estado de Pernambuco, ajuizou 4 ações civis públicas. O objetivo é garantir a recomposição das áreas usadas indevidamente por meio de reflorestamento e a adoção de medidas de fiscalização para impedir novas interferências nas chamadas APPs, Áreas de Preservação Permanente. O plano diretor do município estabelece limite de 100 metros para construções à beira do rio. A determinação nem de longe atende à regra do novo Código Florestal, que exige distância mínima de 500 metros. O nosso objetivo, primeiramente, é alertar a população a respeito da ilegalidade da construção nessas APPs e também coibir novas construções de imóveis e compelir os entes públicos, sobretudo o município e a Agência Municipal do Meio Ambiente, a não licenciarem obras dentro da APP de 500 metros, assim como fiscalizar e embargar eventuais obras que estejam sendo construídas dentro da APP. O presidente da Agência Municipal do Meio Ambiente de Petrolina e integrante do Conselho Estadual do Meio Ambiente em Pernambuco questiona a ação do Ministério Público Federal e as regras estabelecidas no novo Código Florestal. Como é que se vai se reajustar os asfaltos que já foram feitos, os prédios que já foram colocados, os terrenos baldios que é muito melhor, muito mais interessante deixar ali fazer uma praça num terreno ali do que você deixar o terreno baldio. Atualmente, centenas de processos tramitam no judiciário por conta de construções irregulares às margens do Rio São Francisco. O tema é polêmico e a população questiona como cumprir as regras do novo Código Florestal. Para o rio será benéfico. Agora, como vai fazer o governo para tirar toda essa gente daqui da área? Vai ser prejudicial também. Tá complicado agora, né? Que tinha que ter projeto mais antes de construir, né? Que depois de construir para derrubar fica difícil, né? Seria interessante se fosse possível. Do outro lado da ponte, em Juazeiro da Bahia, a situação não é muito diferente. O plano diretor do município está sendo revisado. Segundo o procurador da cidade, assim como em quase toda a área ribeirinha do estado, o limite estabelecido para as APPs também é de 100 metros. O que a nossa secretaria tem como orientação por parte tanto da Procuradoria quanto da legislação é de que toda e qualquer liberação ela seja precedida de elaboração de laudos e pareceres técnicos por pessoas legitimadas e competentes para esse tipo de parecer e que seja feita uma análise do tipo de ofensa ao meio ambiente. Este ambientalista, que já liderou várias mobilizações em defesa do Velho Chico, argumenta que para regulamentar a questão tem que haver consenso entre os poderes. Eu acho que os poderes já deveriam, a partir da época da aprovação da Lei 4771, já deveria terem agido no sentido de não deixar que as cidades se consolidassem, parte delas dentro das APPs. Então, acho que as medidas são importantes, são necessárias, embora tardia. Agora é preciso, e eu pergunto como ambientalista, como cidadão, como vai ser resolvida essa questão.
Repetida milhões de vezes, a publicidade de televisão tem como objetivo conquistar o público consumidor por meio da imagem e da criatividade. Até porque o tempo para vender o produto é curto. Atualmente, o merchandising não está só nos intervalos da programação. Aparecem novelas, filmes, seriados, programas de culinária, infantis e de entrevistas. Mas no Brasil nem sempre a publicidade é usada de forma correta. Para corrigir irregularidades cometidas por emissoras de TV aberta, a Câmara do Consumidor do MPF defende uma apuração mais detalhada sobre os casos de excesso. O merchandising é a inserção como se fosse natural de um conteúdo, produto, marca, imagem ou serviço. A ferramenta de marketing é bem antiga e vem do cinema. Pode ser usada com finalidade social ou comercial. O problema surge quando o merchandising é feito de forma enganosa ou abusiva. O merchandising, ele é praticamente onipresente. Eu diria que assim, é quase que impossível você controlar o merchandising, porque ele está numa camisa de time de futebol, está no capacete do piloto de Fórmula 1, ele está no boné de um atleta que vai dar entrevista e tem um contrato para só dar entrevista com aquele boné, para exibir aquela marca. Agora, a questão é quando o uso do merchandising é feito de uma forma que represente um desrespeito, uma falta de ética, uma quebra de decoro, ou, em síntese, um abuso. A terceira Câmara de Coordenação e Revisão do Ministério Público Federal, que trata de assuntos relacionados à defesa do consumidor e ordem econômica, quer que o MPF no Rio Grande do Sul apure supostas irregularidades cometidas por emissoras de televisão aberta, entre elas o uso de merchandising de forma ilícita. A organização Intervozes foi a responsável por apontar os casos que serão investigados. Na representação, a Intervozes cita a reportagem de dezembro de 2007 do jornal Folha de São Paulo, em que Edir Macedo seria dono de 3 emissoras de TV no estado, o que, segundo a organização, diz respeito ao limite estadual de 2 estações radiodifusoras pela Rede Record. Essa lei existe porque a concentração da propriedade dos meios de comunicação é algo que fere a diversidade e a pluralidade, é algo que não é saudável para a democracia brasileira. A maioria dos estados, dos países que regulam a concentração da propriedade, fazem com esse objetivo, garantir diversidade de informação, de opinião, de vozes no espaço público midiático. Sobre a utilização de merchandising de forma ilícita, a Intervozes menciona exemplos de publicidade velada na novela Três Irmãs da Rede Globo, na vinheta do programa CQC da Bandeirantes e ainda no Domingão do Faustão, Milton Neves e Big Brother Brasil. Intervozes é um coletivo que defende o direito à comunicação e a liberdade de expressão, mas a gente não entende que o exercício dessa liberdade de expressão, principalmente pelas empresas, ele pode ser absoluto e ilimitado. É por isso que os países possuem marcos regulatórios, possuem legislações, porque a gente tem que pensar que, inclusive, quando a gente fala de televisão, a gente está falando de um serviço público. Então, o interesse do cidadão precisa vir em primeiro lugar. Na avaliação do Procurador Regional da República, José Laeres, que integra a terceira Câmara do Ministério Público Federal, o momento é propício para se discutir melhor a prática de merchandising. Nós verificamos que ano após ano, a prática de merchandising ela tem aumentado nas várias emissoras de televisão no Brasil. Eu creio até que se poderia aproveitar esse procedimento e se promover uma discussão mais aprofundada e até, eventualmente, se estabelecer algumas regras de como utilizar-se dessa propaganda por parte das emissoras de televisão. Quer participar do nosso programa? É só enviar sugestões pelo e-mail interessepublico@pgr.mpf.gov.br. Para rever alguma reportagem, acesse o site www.mpf.mp.br. O programa também pode ser visto no YouTube, no endereço www.youtube.com/tvmpf. E a gente fica por aqui. Obrigada pela companhia, um ótimo 2014 para você e até a próxima semana.